Teve chacina em Manaus, teve pai matando filho por discordarem politicamente, teve homem que matou a família inteira, teve ambulante que morreu por salvar travesti. Mas afinal, estamos banalizando o mal? Daí tu bota um monte de maldade. Maldade aqui, maldade ali, e aqui uma caixinha escrita esperança. Que bonitinho, né? E aí, gurizada, beleza? Parece que a gente tá achando super normal esse tipo de situação e nada mais nos choca. Ou se nos choca, sempre falando no modo geral, obviamente, é de um jeito meio fascista. Que jeito meio fascista é esse? É quando tu tira a humanidade do outro pra poder fazer a crítica. Então, por exemplo, nessa chacina que aconteceu em Manaus, né? Vários comentários eram do tipo: é isso aí, eles tinham que morrer mesmo, eram bandidos. É, isso é uma economia pro Estado. Morram, morram. Não interessa se no presídio não tinha estrutura pra habilitar ninguém, né, ou reabilitar ninguém. Não interessa se os caras viviam ali em condições mega precárias. O ódio da sociedade nesse sentido é maior. Ai, tu tá defendendo o bandido. É justamente o contrário disso. Ninguém tá defendendo o bandido. Mas, né, precisa de uma cadeia que dê uma estrutura pros caras reabilitar, que os caras trabalham lá dentro, enfim. Tem até um vídeo sobre isso. A discussão não é essa. A discussão é como o brasileiro banaliza o mal, banaliza a violência. Pra quem não sabe, o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais, mais mata negros, né? E sempre a gente acha que não, mas sim, é um dos países que mais mata. Ai, mas nem todo gay que morre, ele morre por ser gay. Talvez não, mas por que o Brasil fica em primeiro então nesses números, né? Será que a metodologia tá errada? Fica já aí a primeira pergunta pra vocês responderem. Existem vários tipos de violência, tá? Mas eu vou elencar aqui duas. Existe uma que é movida pelo contexto, então sei lá, o cara foi lá, assaltou, matou a pessoa, né? Foi o contexto ali que fez ele fazer isso. Oi, tá estimando ele. Claro que não, mas é o contexto da coisa. E existe a violência movida pelo ódio. A primeira violência é mais fácil de combater, mais fácil de reduzir e etc. Essa segunda que é movida pelo ódio, não. Porque primeiro que ela mostra o que é de pior na gente e ela é difícil de visualizar. Tu não consegue verificar 100% de certeza o que é uma violência movida pelo ódio. E é aí que entra uma mulher chamada Hannah Arendt. Meu alemão tá bom, né? Filósofa política, apesar dela ter recusado esse título de filósofa, ela estava muito mais próxima de uma teórica sobre política, e judia. E é importante ressaltar que ela era judia porque ela teve que sair da Alemanha na época do nazismo, se exilando nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ela foi professora universitária, ela foi jornalista, né? Ela acabou fazendo a carreira acadêmica dela lá. Ela escreveu vários livros, mas destaque para dois. O primeiro é As Origens do Totalitarismo, onde ela vai mostrar como os governos se tornam totalitários, daí ela faz ali uma comparação entre o Hitler e o Stalin, como expoentes de governos totalitários e tal. E ela fez uma série de artigos para um jornal na época, onde ela foi cobrir o julgamento do senhor Adolf Eichmann em Jerusalém. E daí é o nome do livro. Eichmann era um bom pai de família, ele era sociável com as pessoas do bairro, ele era querido, ele foi um funcionário público de carreira, então ele foi subindo na vida. Enfim, ele era um típico burocrata estatal. E por ser um típico burocrata estatal, ele era um cumpridor de ordens dessa engrenagem. O problema é que essa engrenagem estatal na qual Eichmann trabalhava era a Alemanha nazista de Adolf Hitler. E o Eichmann, ele foi um dos responsáveis por organizar a parte da logística ali e pensar a solução final, que era mandar os judeus para os extermínios ou campos de concentração. Ai, como tu pode dizer que ele era bom se ele fez tudo isso? Eichmann, no julgamento dele, disse que só estava cumprindo ordens e a lei, mesmo sabendo que vários judeus iriam morrer. As pessoas da época, inclusive hoje em dia, tendem a acreditar que o Eichmann e outros nazistas, enfim, mas o que chamou a atenção na época era que o discurso das pessoas da época era: esse cara é um monstro, esse cara é um assassino, esse cara fez tudo isso meticulosamente, ele é um mal canalizado em pessoa. Mas o que chamou a atenção da Hannah Arendt foi justamente o contrário, que ele era um pai de família, um burocrata, ou como ela mesma disse, terrivelmente normal. E não esse louco assassino que pensou a solução final. É mais ou menos como estão fazendo com os caras ali da chacina, ou o cara que matou o filho por discordância política, ou os caras que espancaram e mataram um ambulante. A gente sempre taxa de louco, psicótico, ou uma série de outras patologias. Patologias. Ah, mas fazendo isso é só sendo louco mesmo. Ninguém vai fazendo isso sendo uma pessoa normal. Aí que tu te engana, amiguinho. Claro que nesses casos ainda tem que ser um monte de coisa averiguada, né? Pra saber se realmente o cara, por exemplo, da chacina, ele não tinha nenhum problema psiquiátrico, ou se os caras que espancaram o ambulante também não, assim, né? A princípio, eu tava conversando com a Ana, assim, a princípio, que dá a entender que os caras que espancaram o ambulante, sim, movidos a ódio, né? A impulsão ali. O cara da chacina talvez tivesse algum tipo de problema. Claro que essas duas coisas precisam ser estudadas. É que a diferença é que o cara que matou a família,
ele arquitetou tudo isso, né? Não foi uma coisa impulsiva, não foi no calor do momento. Eu acho que a diferença é essa. Mas isso serve para ilustrar, de qualquer forma, né, esse conceito de banalidade do mal. Onde ela vai dizer o quê? Que em sociedades de massas mais ou menos homogêneas, né, a nossa é assim, a estadunidense, ai não, sociedade super diferente. Não, ela é mais ou menos homogênea, tem mais ou menos os mesmos padrões culturais, assim. Não há muita diferença de valores entre uma pessoa que nasce no Rio Grande do Sul e uma pessoa que nasce no Amazonas, por exemplo. Ela é mais ou menos homogeneizada. Então, nessa sociedade de massa, onde qualquer ser humano normal pode cometer atos de barbárie e maldade, quando ele é bem manipulado pelo aparelho estatal e também quando a institucionalidade da época, ou as institucionalidades daquele país, vão permitir que essa pessoa normal cometa esses atos. Ah, eu não entendi! No caso lá da Alemanha nazista, tu tinha um inimigo claro. Que inimigo era esse? O judeu. Então o judeu é outro, eu tiro a humanidade dele, ele vira um inimigo. Daí todo o aparelho estatal da época e a institucionalidade da época ficava fazendo o quê? Ó, ele tá te prejudicando. Ó, a gente tá na merda por causa deles. Olha aí, ele tá roubando o teu emprego. Olha aí, esses caras são muito ricos aí, eles acabam tentando controlar a Europa. Olha aí, olha aí. Discurso parecido com vários que a gente vê hoje, né? Então tu vai ter esse discurso de ódio, intolerância, mais a permissividade do Estado e das institucionalidades, ele só vai se expandir. Na época, os intelectuais, a elite ariana, até certa parte a elite judaica, todos eles, de alguma forma, compactuaram para que acontecessem esses crimes horríveis. Assim, são crimes contra a humanidade, né? Foi contra os judeus, mas eles eram contra a humanidade. E elas aceitaram isso não porque elas eram doentes, mas que isso daria a solução para o problema que elas estavam vivendo na época. Vocês veem como o aspecto econômico aí também, ele é bem imperativo, né? A galera tava passando mal economicamente, tu sempre acha um inimigo bem claro para combater. Então não havia um grande demônio pairando na Europa. Havia pessoas comuns que compactuaram com isso. E no fim da noite, ou no fim de um dia de trabalho, chegava em casa para ver a sua família, dar um beijo na mulher, fazer carinho no cachorro. Esse vazio de pensamento que a Hannah Arendt diz é o corredor para que a banalidade do mal se instale e vai ocupar a vida pública, né? Transformando isso em algo cotidiano. A importância do pensar, né? Pensar, de ter juízos de valores na cabeça, assim. Isso é totalmente diferente de terrorismo, porque geralmente o terrorismo ele não está associado a toda uma permissividade estatal, institucional, sabe? Ele é muito mais crime de ódio ideológico, religioso, assim, mais especificamente. Por isso são duas coisas diferentes. Então tem que tomar cuidado com certas soluções que num primeiro momento sempre parecem as mais fáceis, ou as melhores. Tem que matar os bandidos mesmo. Olha só, bandido, o outro inimigo, vamos matá-lo. Esses gaysistas, tem que proibir esses caras de fazerem filhos. De novo, transformando ele no outro, transformando ele num inimigo. Ou qualquer outro comentário, né? Cheio de ódio que tu vê no Facebook, mas sempre cheio de likes, né? O que me preocupa não é o comentário das pessoas, me preocupa é milhares de pessoas curtindo aquilo. Achamos soluções mais fáceis, só que elas muitas vezes são as mais superficiais no âmbito político. Isso vai ajudando a imperar um contexto de ódio coletivo. E quando a gente individualiza certos comportamentos, a gente está reforçando mais ainda a banalidade do mal. Então quando a gente fala assim, ó, isso aí foi um crime isolado. Se tu tem todos os elementos que foi um crime de ódio, tu diz, não, foi um crime isolado de um cara que é louco. A gente está reforçando essa banalidade do mal. Porque no fim a culpa do nazismo não era só dos nazistas e de toda uma sociedade alemã que compactuava com aquilo. Então a culpa ela era coletiva e é isso que a gente acha difícil de aceitar, de entender. A gente não gosta de ser chamado de culpado pelas coisas dos outros, né? Mas a culpa coletiva é isso. Porque, né? Essa culpa sendo coletiva, essa culpa sendo de todos nós, por mais que a gente não aceite isso, a gente tem que refletir se de fato a gente não está ajudando a banalizar o mal. Porque quando o ambulante morreu, qual foi a frase que o assassino pronunciou quando ele foi pego pela polícia? Não sou uma má pessoa. E isso pra mim diz tudo. Uma das coisas que Hannah Arendt acreditava era que só garantindo a pluralidade é que viveríamos em harmonia. Tu concorda com ela? Esse caso do ambulante que morreu, esse caso do pai que matou a família, ou do pai que matou o filho por pensar politicamente diferente, eles estão ligados ao contexto de ódio? Ou eles são só casos isolados? Existem youtubers políticos que volta e meia saem cuspindo, escorrendo pela câmera, né? Um monte de ódio. Vocês acham que eles estão ajudando a banalizar o mal ou eles estão dando só a opinião deles? Aquela propaganda, gente boa também mata, não
problematiza justamente o que a gente tá falando no vídeo? Ou é uma propaganda ruim? Discurso de ódio pode motivar pessoas a cometerem crimes? E ela também tem uma frase muito boa pra encerrar o vídeo, que é qual? Se alguns morreram dizendo não, se referindo àquela época lá do nazismo, né? Isso significa que é possível dizer não. Concorda com isso ou ordens são ordens, não interessa o contexto. Era isso, gurizada. Não te esquece de... te inscrever no canal, curtir a página do Face, me seguir no Twitter. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Calma aí, amor. Tem até o filme da Hannah Arendt, né? Daí na época que ela começou a escrever essa série de textos, vários intelectuais judeus, vários judeus, taxaram ela de passando pano pro nazista, sabe? Tava aliviando pros nazistas, porque ela não via toda essa crueldade. Então ela foi super mal falada pelos próprios judeus, assim. Eu tô falando isso por quê? Porque possivelmente apareça um comentário sobre isso, porque eu deixei a história pro final. E a história é justamente o contrário. Ela não tava passando pano, ela não tava aliviando pros nazistas, ela tava justamente, né, fazendo uma crítica contundente para que isso nunca mais acontecesse em nenhum lugar do mundo. E que as pessoas têm que nos dar dica de pauta, tem que avisar as pessoas assim, que é melhor que elas comentem na página do Facebook, mande coisa na página do Facebook, né? E a dica de listas também.